Olá pessoal, aqui é o Vinícius Carlos. Hoje eu vou falar um pouco aí então da linguagem C Sharp, né? E a gente vai utilizar então alguns comandos na prática e fazer um exemplo na prática, utilizando então o Microsoft Visual Studio, né? Que, que tem vários componentes aí para diversas linguagens. E hoje eu vou ensinar para vocês então aí um exemplo com vários comandos do while. A gente vai utilizar então o console writeline. Para quem não tem o Visual Studio em casa, o Microsoft Visual Studio, que pode ser baixado também no site da Microsoft, eu tenho aqui o Sharp Develop, né, que é bem semelhante, bem mais leve aí que o Visual Studio, né? Uma que o Visual Studio vocês têm que baixar então no site lá da Microsoft, é um pouco mais pesado, tem que ter então aí as licenças, né? Se eu não me engano, tem também uma licença aí gratuita do Visual Studio, acho que de 30 dias, né? Você pode até baixar aí para teste, mas se vocês quiserem então um outro aplicativo aí que seja um pouco bem mais leve, né, que o Visual Studio, com várias funcionalidades semelhantes aí, tem aqui então fica a dica então do Sharp Develop aqui, né? Nesse site aqui vocês podem então pausar o vídeo, dar uma olhada aí e baixar a versão aqui. Eu tenho a versão 5 aqui, né? Desse programinha aí que vai fazer. Eu vou até aqui então dar um new project aqui. Na verdade, vou dar um new solution. A gente vai utilizar então como se fosse o console do DOS, né? Vou colocar aqui um exemplo só para a gente ver como que é aqui. Vamos dar um create, né? A gente vai fazer isso aqui então. Vou utilizar hoje aí o Visual Studio. Aqui tá vendo a telinha, é bem parecido então com o Visual Studio, né? Eu deixei a dica para vocês aí, então depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos para cá, vamos utilizar então o Microsoft Visual Studio aí. Dá então aí um new project, né? Da file new project, ele vai entrar então aí no seu nas aplicações que existem. Vamos colocar aqui então, vou fazer um projetinho na prática aí, a gente vai colocar um projetinho, pode colocar o nome que vocês quiserem, vou colocar nomes, vamos colocar aqui um projeto que a gente vai começar ele como básico e depois a gente vai ampliando ele aí, utilizando classes, estruturas aí, vamos fazer algo, a gente pode colocar ordenação de nomes também nesse projeto. E então vocês podem vir aqui, coloca aí o nome que vocês quiserem. Vai então aqui em Windows, né, console application, coloca o nome aí que vocês quiserem e dá um OK. Ele vai criar uma base semelhante então ao Sharp Develop, tá vendo? Vocês podem ver aqui que é bem semelhante. Aqui também no Sharp Develop também é bem semelhante. Pode dar até um debug aí pra gente, um run, né, pra gente compilar aqui o exemplo que já vem impresso aqui, né? Tá vendo? Vem um exemplinho bem impresso. Então fica essa dica aí. Aqui também vocês podem dar um start só pra gente ver o que tem, né, na telinha aqui do Visual Studio. Então vamos lá, vamos começar aí o nosso projeto. Aqui tá run, mas provavelmente não tem nada, tem que dar um console aqui. Vamos só parar aqui. Ah, apareceu. Então beleza, apareceu aí, não posicionou porque não tem nada. Vamos ver aqui, beleza, tá ok aqui. Vamos continuar então. Então fica a dica então desses dois aplicativos aí. Se vocês quiserem baixar aqui o Sharp Develop aqui para compilar então projetinhos de C Sharp, então fica a dica para vocês, né? Eu vou pausar o vídeo aqui e já retorno já. Então pessoal, voltamos aqui. Tive que dar uma paradinha por causa do barulho aqui do lado. Aí eu pausei o vídeo para não ficar o barulho atrapalhando a gente aí. Então você pode vir aqui no site do Visual Studio, aí tem aqui as versões aqui, tem uma versão a Enterprise, depois vocês colocam serial. Vocês podem usar a Community, ou então aqui é para código só. A Community, se eu não me engano, é 30 dias aí que você pode utilizar, e a Enterprise também, depois tem que inserir o serial. Então como opção fica aí o Sharp e Sharp Develop para vocês, certo?
vamos voltar aqui, a gente vai fazer o nosso projetinho então aqui. Estamos aqui com o Visual Studio aberto. Então vamos lá, né? Eu faço um curso de gestão da tecnologia da informação na FATEC, e aí lá os professores lá ensinam então a programar então em C Sharp aí, e aí eu vou passar para vocês então alguns conceitos. Então aqui vamos criar aqui uma constante. Esse programinha, o que vai acontecer nesse programinha? Esse programinha é o seguinte: a gente vai colocar e classificar então nome, sexo e nota. A gente vai atribuir uma nota para cada pessoa aí, e a menor nota então vai ser o vencedor. A gente vai então mostrar o vencedor, e aí depois a gente vai apresentar então quais foram as pessoas que foram cadastradas aí. Então vamos lá, eu vou comentar aqui algumas coisas aqui, aí vocês vão acompanhando. Aqui então no class, a gente, antes de entrar então na parte principal, que é a parte main aí do nosso projeto, a gente vai declarar então aqui em cima algumas constantes, né? Declaração de constantes. Eu vou escrever aqui então um comentário, né, com barra barra constantes. Então a gente vai colocar aí algumas constantes aí. Então eu vou colocar para criar uma constante, você coloca aí, então const inteira. Aí você vai colocar uma quantidade então mínima de pessoas, né? Mínima de pessoas que vai ser cadastrada. E aí eu vou colocar aqui então a quantidade mínima 3, né? Para ser cadastrado. Uma quantidade então máxima, né? Um limite que a gente vai dar então aí de pessoas também. Vou colocar aqui um limite então de pessoas. Vou colocar um limite máximo então de 10 pessoas, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar também, vou colocar aqui então uma nota mínima para ser inserida, né? Porque pode ser então, não pode ser assim menores que zero, né? No caso zero aí, então é a menor nota, né? E uma nota máxima, então eu vou colocar aqui uma nota máxima, né? Que vai ser 10. Vamos colocar a nota máxima então 10. Então a gente criou então a nossa constante, né? Para ser atribuída então. Agora vamos colocar uma constante aqui no caso a gente vai colocar uma constante de strings. Colocar aqui então declaração de constantes, tá errado aqui, constantes, né? Constantes, isso mesmo. Então a gente vai colocar aqui a constante então para sexo, né, masculino e feminino. A gente vai colocar então aqui, deixar logo feita essa constante aí. Vou colocar aqui constante de sexo, beleza. Aí agora a gente vai colocar aqui então const, aí você coloca string. A pessoa vai ter que digitar então masculino ou feminino. Então se masculino a gente vai colocar aqui, ó, colocar aqui como masculino é igual, aí você coloca aí abre aí as aspas, né? Aí você coloca então dentro, você pode colocar então masculino em maiúsculo, e aí você dá uma vírgula aqui e coloca feminino, beleza. Aí você pode colocar então é igual a feminino, pode colocar maiúsculo, depois a gente vai feminino, desculpa aí, feminino, beleza. Aí a gente vai fechar aqui com ponto e vírgula, beleza. Agora feito isso, então a gente já pode trabalhar lá dentro. Então eu coloquei como se fosse uma string aqui dentro
da variável masculino igual a masculino uma string em maiúsculo, porque caso se a pessoa digite ela em minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, ou mesclada, a gente vai então aí converter ela no programa vai ser convertido então para masculino no maiúsculo. A gente vai deixar tudo maiúsculo, mesmo que ela digite minúsculo, não tem problema. Agora então a gente está aqui dentro do programa principal, a gente vai então colocar as variáveis então que vai ser adicionada aí. Eu vou criar uma variável então que ela vai ser o int i, que vai ser uma variável que vai ser um contador aqui. Vocês podem até colocar aí, né? Contador. Aí agora a gente vai começar então a colocar as notas, né? Então n nota, vou colocar aqui a n nota maior, vou colocar aqui n nota maior igual a 0. Ela vai começar então valendo aí 0. Você pode colocar vírgula também. Agora a quantidade, vamos colocar n quantidade, né? Quantidade de pessoas, vamos colocar aqui pessoas, certo? E a quantidade de pessoas, beleza? E uma nota então que vai ser atribuída aí como n nota é igual a -1. Vou colocar essa n nota então valendo negativo para não dar erro, né? Agora vamos criar um índice, né? Que vai ser o nosso índice para comparação, índice maior igual a 0 e ponto e vírgula. Então foi criado todas as inteiras, né? A gente criou então todas as variáveis aí atribuídas em inteiras, ok? Então agora a gente vai colocar então nossos vetores, né? Vamos colocar os nossos vetores aqui. Vamos colocar aqui um comentário, definição, definição dos vetores, né? A gente vai precisar usar vetores no programa para conter aí então os dados das pessoas, né? Beleza? Então é o seguinte, beleza, já foi aqui. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então a gente vai criar então aí um vetor vazio aqui, né? De vetnotas. Deixa eu colocar aí vetnotas. Um vetor de string para a gente colocar então o sexo das pessoas, né? Vet sexos, ponto e vírgula, e um vetor então aí de string também para colocar os nomes das pessoas, né? A gente vai utilizar então dois vetores de strings, beleza. Agora vamos colocar aqui quantas pessoas vão ser adicionadas aí, né? Então, colocar aqui pessoas adicionadas. Beleza. Então, agora a gente vai utilizar então vamos começar a montar aqui o nosso projetinho. A gente vai então utilizar o comando aí. A gente vai colocar aqui pessoas adicionadas, né? Pessoas que serão adicionadas, né? Pessoas que serão adicionadas e dentro a quantidade válida, né? Válida. Beleza. A gente vai utilizar o comando do. Se dá um tab aí no seu duas vezes o tab, né? Para entrar o do while automático aí, né? Aqui dentro do while a gente vai fazer o que? A gente vai começar a escrever então na tela o que vai ser pedido aí, então pro usuário digitar, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar assim, ó, informe uma quantidade mínima de pessoas, né? Pessoas entre, aí você dá um espaço aqui,
coloca o mais para concatenar, então a gente vai concatenar aí. Aí você coloca aí quantidade mínima de pessoas, tá vendo? Quantidade mínima de pessoas já aparece automático aqui. E o mais para concatenar de novo, aí você coloca aí e, pode colocar aí o e, o mais de novo, quantidade máxima de pessoas, ok? A gente pode até mudar a variável lá, colocar a quantidade máxima. Vamos mudar aqui em cima então, quantidade máxima, certo? Para ficar igualzinho então. Quantidade mínima é 3, quantidade máxima é 10. Então fechou aí. Fechou não, na verdade a gente pode dar aqui, pode ser, pode até fechar se quiser também, não tem problema. A gente vai dar um espacinho aqui. Pode colocar então console write line. Aí vocês colocam aí, então o environment.new line, que ele vai pular uma linha. Pode usar outros comandos que pulam linha também. Ou aí você coloca aí uma string chamada ou string não, desculpa, uma frase, né, que aqui é uma frase, ou zero. Coloca aí o zero pra gente cancelar a execução do programa. Cancelar a execução do programa. Beleza. E aí, vocês podem colocar aí 3 pontinhos. Aqui pode colocar o que vocês quiserem dentro. Ponto e vírgula para fechar de novo aí. Então, beleza. Então, aparentemente aqui tá ok. Agora então a gente vai colocar o n, uma variável aí, que é a variável então n quantidade de pessoas, né? Que vai receber então nqtd pessoas é igual. Agora a gente vai converter em int 32, né? To int 32, para a gente converter o que vai ser digitado aí, né? Em quantidade mínima, que vai ser numérica, a gente vai converter, que a pessoa vai digitar lá em int 32, né? No formato então numérico. A gente vai ter que converter. Vocês dão convert ponto readline para ler, né? Readline, e dessa forma aqui então a gente deu um errinho aqui, vamos ver. Então nqtd pessoas é igual a convert to int 32. Aí na verdade console readline para ler então aí e ler o que vai ser digitado, né? Então aparentemente tá certo. Eu vou colocar aqui uma observação que o nqtd pessoas, né? Ele é a variável que vai receber, então é a variável variável numérica, né? Variável numérica inteira, né? Que recebe uma quantidade mínima, né? De pessoas. Então, isso aqui é pra gente ir assimilando bem e comentar sempre os nossos programas aí, né? Um bom programador, os meus professores falam que sempre tem que então utilizar aí de comentários para a gente poder assimilar bem, né? Então, se você vai colocar agora um if, a gente vai utilizar o if aqui, n quantidade de pessoas é igual a zero, para a gente, caso a pessoa digite zero, né, o programa saia ou ela retorne então até digitar algo válido, né? Então return, dá um return aí e ok. E agora no while aqui, o que a gente vai fazer no while é fazer então a validação aí dos dados, né? Você vai colocar então nqtd quantidade de pessoas, ele é menor que a quantidade máxima, né? Quantidade mínima, desculpa. Se ele for menor então que a quantidade mínima, e também se ele for maior vai dar um erro aí, né? Vai ter que
a pessoa vai ter que digitar algo válido, então vou colocar aqui quantidade máxima. Então vai ter que digitar algo válido pra gente aí, entendeu? Então aqui tá ok. Agora vou colocar aqui um comentário. Desculpa, temos uma quantidade válida. Agora é codificar um loop, né? A gente vai codificar um looping, né? Fazer um looping aí com a quantidade de calouros que foi pedida aí, né? Se ela tá dentro, então a gente vai dar procedimento aí, prosseguir com o nosso programa, né? Então aqui vai codificar um loop que pede as pessoas, né? Cada pessoa, no caso, né? Então a gente vai ter que agora mexer com os vetores, então, né? Vamos pegar aqui vet notas. Aí agora a gente vai ter que dar um new int, né? A gente vai ter que dar aqui, instanciar elas, né? E colocar aqui nqtd pessoas, ok? Vet sexos, né? Igual a new string, né? A gente vai colocar aí new string. Então, que vai pegar então a quantidade nqtd, quantidade de pessoas, e vet nomes aí, que vai pegar então os nomes. Deixa eu só colocar aqui então. Ok, então agora a gente vai pegar e fazer o nosso for aqui, que vai ser codificar, né, o loop que pede cada pessoa aí, né, que vai ser inserida. Então, para fazer um loop, então a gente vai utilizar o for. Você dá um tab então para ir automaticamente, né? O i, então a gente é o nosso índice, né? Aquela variável que a gente criou lá como contador, na verdade, né? O contador que a gente vai pegar aqui para fazer esse loop, então. Então aqui o i ele é igual a 0, ponto e vírgula, i é menor que a quantidade de pessoas. Então aí a gente vai acrescentar com o i++, né? Ele vai então verificar e vai então ir somando até o número de quantidade de pessoas, né? Então aqui dentro, né, a gente vai ter que dar um console ponto write. Lá no console então é só para escrever, na verdade, né? Vou colocar uma frase aí, coloca aí nomes das pessoas, né? A gente vai colocar aqui de i até o número que vai ser acrescentado aí, né? A gente vai fazer aqui uma contagem das pessoas, né? Do número de pessoas aí que foi adicionado, né? Lá em cima. E vamos colocar aqui também, escrever aqui dentro então das aspas a quantidade de pessoas. Então aí a gente aqui, então a gente está só escrevendo para ficar bem fácil de entender aí, né? A gente vai escrever então os nomes aí que vai ser adicionado, né? E aí a gente vai pedir então através do vetor, né? A gente vai pedir através do vetor aí os nomes então. Aí se dá um console.readline, né? E beleza. Como o vetor então é de strings, né? O vetor aí é de strings, aí não precisou converter, né? Não vai converter. Então aqui foi a variável que recebe os nomes, né? Beleza? Então tá ok. Aparentemente está tudo ok. Nosso projetinho aqui. Aí depois a gente vai então
ampliar ele. A gente pode criar então uma estrutura aí através desse projeto. A gente pode dar outras finalidades, né? Então a gente vai utilizar o do de novo aí, né? Vamos utilizar então o do. Então, para agora a gente pedir o sexo da pessoa aí, né? Então, beleza? Ok, aqui comentado então. Pode dar então console.write. Pode ser console.write. Abre aí então. E coloca aí, escreve aí então. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês aqui dentro a gente vai então usar bastante concatenação aí, né? A gente vai colocar então aqui, vai dar um espacinho aqui então, vai abrir de novo aqui, vai colocar assim a variável masculino, né? Mais, aí você vai colocar, abrir de novo aqui com as aspas, vai colocar igual, a gente vai colocar aqui masculino, igual lá em cima que a gente fez, né? Beleza. Aí você vai colocar um mais de novo aqui. E pode usar essas aspas aqui mesmo. Aí você vai colocar um ou, colocar aqui um ou, que ela vai estar dentro então aqui da nossa frase, né? Aí você coloca então, abre e coloca assim, mais feminino. Beleza, já aparece. Você coloca o mais de novo aqui. Você coloca então, abre de novo aqui duas aspas, não esqueça de abrir. Igual, coloca aí feminino, e aí aqui você faz o seguinte, você fecha, você coloca dois pontos, beleza, usou esse daqui, essa aspa aqui, tira essa, e aí você acaba fechando aqui. Vamos ver se vai dar algum erro. Não, foi correto, então tá ok. Aqui na verdade a gente está usando então a variável mais uma frase que a gente coloca dentro do console.write, né? E não deu nenhum erro, então aparentemente está tudo ok. Agora então a gente faz o seguinte, vai então receber então com a variável que recebe, né? Então a gente vai acabar recebendo então. Você vai utilizar o vet sexos indexado então pela o nosso contador i, e vai então buscar aqui o convert to string, né? Vai converter então para string. O bom do C Sharp, né, quer dizer do Visual Studio, é que o Visual Studio então ele consegue aí, te dar todo um aparato, né? Ele completa para você alguma coisa aí das variáveis não, da parte de programação aí mesmo. Ele consegue ajudar você aí, ó, vem tudo pronto, então você consegue verificar aí quais os comandos que você tem que utilizar, né? E agora a gente vai utilizar aqui então, a gente vai converter então para string, né? E a gente vai ler então o que vai ser digitado pelo usuário. E a gente então vai utilizar o toUpper para a gente então, mesmo que a pessoa digite minúsculo, maiúsculo lá dentro, lá o usuário, a gente interprete como maiúsculo então. Beleza? Então aqui foi ok. Aí aqui dentro, agora a gente vai utilizar dentro do while então. Vamos fechar aqui. Beleza, agora dentro do while a gente vai colocar então
aqui fazendo aí então uma comparação. Então, se a pessoa digitar algo que não é válido, vai dar um erro então, né? Então você vai colocar aqui vet sexos indexado por a variável i, ter o contador i, desculpa. Se ele não for igual, né? Se ele não for igual a masculino, ok? E também coloca aí o e vet sexo indexado pelo contador i. Se ele não for igual a feminino, né? Se ele não for igual a feminino, então vai dar um erro aí, certo? Então a gente está aí verificando se a pessoa vai digitar correto ou não, né? Então vamos lá. Então aparentemente aqui a gente já tá ok. Agora a gente vai pedir então a nota aí da pessoa, né? Se colocar um do, vai utilizar mais um do aí. Lembrando que toda essa estrutura aqui a gente vai depois utilizar o for aí para pegar boa parte desse programa, né? Para ficar então fazer aí o for vai fazer então toda a nossa parte de repetir o programa até a pessoa cancelar o programa, né? Então beleza, então agora a gente vai pedir a nota, vamos utilizar o do, utiliza aí o console.write. Vamos pedir então a nota aí da pessoa. Aí a gente vai fazer aquelas comparaçãozinha lá, nota mínima, né, com nota máxima, certo? E vamos concatenar aí. Então a gente vai pegar entre nota mínima mais a nota máxima, ok? Coloca um mais aí para concatenar, abre aspas então. E fecha, ok. Aí agora a gente vai pegar então as notas, né? Vet notas, o contador i, que é o nosso vetor aí, ele vai então pegar e converter também as notas para int 32, né? Int 32. Agora a gente vai ler então com console.readline. Está lendo aqui então. E fecha. Subir um pouco aqui para a gente visualizar. Então a gente está pegando as notas, né, e convertendo ela então para int 32 inteira, né? Pode apagar o true aqui. Aí a gente vai fazer aquela comparação também, caso a pessoa digite uma nota maior ou menor, né? Então nota mínima e vet notas indexado pelo contador i maior que nota máxima aqui, ok, fechou, ok. Agora o que a gente vai fazer então aí é só utilizar uma variável para verificar se a nota digitada é a maior nota e levar ela pro usuário que vai então ficar em primeiro lugar, então, né? Verificar se a pessoa, né? A pessoa aí, vamos colocar um comentário, vai ser o vencedor, né? Ser o vencedor. A gente vai adicionar, ok. Então a gente vai utilizar um if tab, você coloca, tira o true, coloca vet notas, né? Na verdade a gente vai verificar a nota primeiro, né?
se a nota é a maior. N nota maior, tá vendo? A gente vai verificar se a nota é maior ou não. Então agora ela vai comparar, né? N nota maior se é igual. Comparar não, ela vai então. Na verdade vai fazer uma comparação sim. Se é igual a nota, então. E vai trocar, né? E o índice, né? Índice da maior se é igual ao I, que é o contador. Vai, na verdade, salvar aí no índice, né? No índice aquela nota que é a maior nota. Beleza? Então, aparentemente aqui tá ok. Você pode tirar o espaço aqui um pouco. E ok. Agora a gente vai então apresentar aí quem foi a pessoa que ficou em primeiro lugar. E posteriormente a gente vai colocar então aí, colocar aqui vencedor, 2 pontos, mais, a gente vai colocar o vetor de nomes, né? O nome da pessoa, indexado por o índice, né? O índice maior, fecha então aí, mais, a gente vai colocar então aí o sexo da pessoa, vai colocar então a variável aí, que é o vetor de sexos, com o índice da maior, certo? E posteriormente então a maior nota, né? Na verdade a maior nota não, a nota que a pessoa tirou, no caso, né? Então aí o VET notas com o índice então maior, fecha. Agora a gente vai então só utilizar o environment.newline para pular uma linha, né? Para pular uma linha aí e colocar aqui então na verdade eu acabei fechando aqui, ó, tem que então tirar, que esse vai lá pro final, né? Esse vai bem aqui pro final. Aqui no final ele vai entrar com ponto e vírgula, certo? Então você dá aí um environment.newline mais, aí você coloca aqui digite, que é uma frase, na verdade, enter para continuar. A gente vai querer saber então quem foi aí. Vamos ver quem, vamos colocar a pessoa que foi o vencedor, na verdade, né? Ou na verdade não, listar os calouros, as pessoas que foram, que cantaram, né? Que cantaram não, as pessoas que foram adicionadas aí. Vamos colocar então agora as pessoas que tiveram foram adicionadas e as pessoas que então foram selecionadas dentro do programa, a gente vai colocar elas aí e vou apresentar para vocês. Vamos colocar aqui então agora um console read key, vamos colocar um console read key para ele só dar uma pausa para a gente poder visualizar. Então pode ser readline ou read key. E agora a gente vai limpar a tela, clear, dar uma limpada então, e vamos mostrar a listagem das pessoas aí. Vou colocar aqui um barra invertida T, aí você coloca aí listagem assim mesmo, tá? Um barra invertida T das pessoas que foram inseridas
hoje. Coloca então ponto e vírgula, beleza. Aí você pode fazer um for então para a listagem das pessoas. Então dá um for aí, que a gente vai fazer então a listagem aqui das pessoas, né? Mostrar aí, deixa eu só subir um pouquinho. Vou colocar então aqui o índice igual a 0, o I é menor que o vet nomes, né? Nomes, e o tamanho, o length, né? É o tamanho e acrescentando também. E aí a gente vai colocar um console write. Pode colocar um console write line. Coloca aí os nomes que foram inseridos são. Vocês podem colocar qualquer frase, né? Mas aí você coloca aí vet nomes indexado por I mesmo, mais as suas notas, né? Aí você coloca aí então vet notas indexado por I, e aí você há um ponto e vírgula, console.readKey para pausar. E então foi feito então o nosso programinha aí, então aparentemente está ok, não está dando nenhum erro aqui. Vamos ver então se está funcionando. Aqui é porque eu não utilizei essa N-nota, acabei não utilizando. Então vamos testar então, pessoal, vamos aí ver se funciona o que a gente fez aqui. Vamos verificar se tem algum erro. Vamos dar um debug aí. Ele está verificando se está tudo certo. Aí foi selecionado. E aí então tá o nosso projeto que eu vou ampliar. Pode ser que fique um pouco pequeno para visualizar aí. Então vamos testar. Se eu der um 0 aqui, ele tem que cancelar o programa. Então, ok, foi cancelado o programa. Deixa ele tá finalizando. Para vocês então utilizarem o Visual Studio, se forem utilizar, só dá um debug e aí você vem no Start Debugging com um F5 também dá, e utiliza aí. Vou ampliar um pouquinho para vocês. Vamos inserir então a quantidade de 2 pessoas. Vamos ver se dá erro. Tá funcionando ok. Se você digitar 2 aqui, ele vai ficar pedindo então para você então digitar uma quantidade mínima. Digitei 3, vou digitar aqui um nome, meu nome. Vou digitar aqui então qualquer outro nome. Vamos digitar então aqui. Agora vamos digitar então o primeiro sexo, né, que vai ser adicionado então no meu ali. Posso colocar aqui masculino. Vamos ver se tem algum erro. Digitam o segundo sexo, né, então, que é feminino. Deu um erro aqui. Deu um erro aqui, então vamos ver por que deu esse erro. Vamos colocar aqui na taxa de erros então, pra gente ver. Na verdade é porque aqui deu erro por causa do nosso looping, né? Provavelmente não apareceu nada aqui, mas provavelmente é aqui, pessoal. É nesse for aqui que tá o X aqui da questão. Vamos pegar esse for. Esse daqui, ó, o fechamento dele então tem que ir lá para baixo.
fechamento dele então tem que passar por aqui, ó. Vamos ver se... Na verdade, deixa eu colocar aqui de novo. Colocar. Isso, agora foi, tá vendo? Então, provavelmente o erro que tava é por causa do fechamento, como eu tinha falado anteriormente, que o for ele ia pegar toda a nossa estrutura. Só queria testar então pra gente ver. Vamos dar um stop aqui então. Vamos dar um start de novo, vamos ver se agora vai realmente. Então vamos lá. Se eu colocar aqui a quantidade mínima, 3 pessoas, nome Vinícius, sexo masculino, vamos ver se... Nota da pessoa, é isso mesmo, pessoal. Então, aparentemente pegou aí então só uma pessoa só. Tá vendo que funcionou? Saiu um pouco grudado aqui, mas dá pra arrumar também. Vamos ver. Tá funcionando. Vamos pausar aqui, vamos sair aqui então. Vamos verificar só por que deu esse outro erro então. Vamos verificar aqui então só por que deu. Ah, tá. Na verdade, para o nosso fechamento, então, ele não vai fechar aqui embaixo. Na verdade, ele não fecha aqui embaixo. Ele fecha essa parte na comparação aí da nota maior. Então, vamos procurar aqui, ó. Quando vocês forem fazer aí, aqui nessa parte que tem o if, ele vai fechar aqui então, ó. Aí, agora não vai dar mais erro não. Agora pode ter certeza que vai dar tudo certo então. Que na verdade é o fechamento do for i lá em cima. É bom comentar também esses fechamentos para não ter nenhum erro, né? Então vamos testar de novo aqui, start. Na verdade eu tinha que arrumar lá aquela partezinha que deu um erro. Vamos colocar aqui 3 pessoas, dito o nome aí Vinícius, dito sexo, dita a nota. Aí, tá vendo? O nome da segunda pessoa, Thiago. Se você quiser digitar então variado aí, ó, masculino. Eu vou pausar o vídeo aqui, eu tô com o telefone e já retorno então pra finalizar então o vídeo. Então, retornando aqui, pessoal, é porque o telefone tocou. Vamos continuar aqui então. Se a pessoa então quiser digitar aí masculino variado aqui, né? Colocar minúsculos e maiúsculos, não tem problema, né? E vamos atribuir uma nota, 8. Vamos atribuir uma pessoa aí. O sexo, vamos colocar aqui feminino. E vamos colocar aqui 10. Vamos ver quem vai ganhar. Então, ó, aparentemente você viu que funciona. Quem ganhou foi então a Yuri, do sexo feminino, com a nota 10. E vamos digitar aqui os nomes das pessoas que foram inseridas. E foram as 3 pessoas. Aí então ficou um pouco grudado aqui, é só arrumar. Vou dar uma arrumadinha aqui pra gente ver melhor. Pode ser que esteja um pouco pequeno para vocês visualizarem. Deixa eu colocar aqui então um tamanho melhor aqui pra gente visualizar. Deixa eu só separar então também aqui, que ficou um pouco grudado, né? Aqui, ó, ficou grudado aqui. Então vocês viram que era, na verdade, é as frases, né, que a gente colocou lá. Ficou meio grudadinho, então é só separar aí pra vocês verem que funciona realmente. Então a gente consegue trabalhar bastante com o C Sharp aí, né? Aqui é um exemplo básico. Olha lá. Então vamos lá. Então se eu der um 0, ele sai do programa. Fechou o meu programa aqui. Dá um debug de novo aí. Start debugging. Coloca então aí
3 pessoas, aí coloco os nomes das pessoas, então Vinícius, sexo masculino, nota 10, Yuri, feminino, e aí coloca aí 9, e aí você coloca o terceiro nome, Thiago, sexo masculino, e aí você coloca então 9. Aí apareceu então o vencedor, que foi o Vinícius, né? O vencedor aí, uma nota 10. E as pessoas que foram inseridas então. E tá aí então um exemplo básico aí do que a gente pode fazer no C Sharp com o Visual Studio aqui. Eu vou então incrementar depois. A gente pode então utilizar esse mesmo exemplo aqui para fazer então colocar classe. A gente pode utilizar classe, a gente pode utilizar então, fazer esse exemplo, fazer uma ordenação de nomes. Seria legal a gente criar então uma estrutura também, e dá para fazer muita coisa com exemplo básico. Eu procurei bastante coisa aí aqui no YouTube, eu resolvi postar no YouTube, na verdade, esse exemplo que eu procurei aí, algo relevante pra gente, e acabei não, para mim assim, para estudo, e acabei não encontrando muitos exemplos que utilizassem vários comandos ao mesmo tempo. Então às vezes é só comando básico aí, e aí eu resolvi então estar mostrando para vocês aí o que eu estou aprendendo no curso. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que valha a pena vocês executarem aí, utilizarem. E vamos fazer um último teste aqui. A gente pode usar esse exemplo aqui então lá no Sharp Develop, para quem assim tá, não, a máquina seja um pouco mais, vamos copiar aqui. Se a sua máquina então for um pouco mais antiga aí, para você utilizar o, o Visual Studio, ele é muito pesado na verdade, né? Ele é um programa aí então que uma máquina Core i3 aí, ele já tipo é uma máquina o mínimo. Um Core i3 aí é legal para processar os programas no Visual Studio. Agora no Sharp Develop vocês podem aí então baixar esse programinha que funciona da mesma forma, muito bacana. Eu às vezes mais utilizo ele do que só quando eu tenho um programa muito complexo mesmo aí, aqui no um programa complexo para utilizar então aí no Visual Studio, ou um programa que eu já tenha testado bastante. Aí eu utilizo lá no Visual Studio. Se não, se eu estiver fazendo alguns exemplos, então eu utilizo aqui no Sharp Develop, um programinha muito bom aí, leve pra caramba. Uma máquina que seja mais antiga dá pra usar também. Então fica a dica pra vocês, fica o exemplo. Espero que curtam o vídeo. Muito obrigado aí, desculpa algumas falhas, e muito obrigado a todos então que chegaram até aqui.